Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando os livros de Ruth e Esther neste trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje nós vamos estudar a quinta lição no livro de Ruth e, por coincidência, a última lição no livro de Ruth. Nós estudamos na primeira lição duas importantes mulheres na história de um povo, analisando a história de Ruth e Noemi, seu encontro. Na lição de número 2, tivemos uma panorâmica do livro de Ruth. Na lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Mas hoje nós vamos estudar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nesta lição tão preciosa, tão rica que vamos estudar, nós veremos aqui algo muito importante que será nos 3 capítulos que está aqui elencado 3 objetivos. Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Veja que será uma lição simples, é fácil de lidar com ela, mas será uma lição muito rica de lições preciosas para nós que tememos ao Senhor. A lição ela está fundamentada nos capítulos 3 e 4, no capítulo 3, dos versículos 8 a 10, e no capítulo 4, o versículo de número 11. Fala do encontro de Ruth com Boaz na eira, no capítulo 3, e o casamento de Ruth no capítulo 4. Então vamos à nossa preciosa lição. E o textuário nos diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavras de Boaz quando foi surpreendido com a presença de Ruth na eira. Né? A Escritura nos mostra muito bem esse momento em que ele será surpreendido com a presença de Ruth ali na eira, e isso é muito importante porque Boaz ele está fazendo aquele momento da colheita do trigo e Ruth aparece, né? E surpreende ele ao se deitar junto aos seus pés. Vamos ver isso com detalhes. E quando desperta que vê que é uma mulher, que ele não sabe que tem uma mulher ali, quando descobre que é ela, aí eles: agora pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei. Veja esta frase: tudo quanto disseste te farei. O que foi que ela disse? É interessante porque nesse capítulo 3 de Ruth, o texto diz assim: Noemi, ela diz no versículo 3, ela diz aqui para Ruth: lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Versículo de número 5. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Veja, Noemi, ela deu a orientação, estabeleceu princípios e ordenou Ruth. E ela diz: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. E o texto seguinte, no versículo 6, diz: então Ruth foi para a eira e fez conforme
tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando ela se dá a conhecer para Boaz, ele vai dizer para ela no capítulo 3, versículo 11, esse texto belíssimo: agora, pois, minha filha, não temas, não tenha medo. Tudo quanto disseste te farei. A pessoa que sabe ouvir, que sabe fazer as coisas na hora certa, se submeter com humildade, ela não sabe o que ela está semeando na vida. Desculpa aí. Ela não tem ideia do que ela possa colher, porque Ruth disse a Noemi que faria tudo e quando chegou lá fez conforme foi prescrito. Pelo menos de forma oral, ela tinha uma prescrição para cumprir. E o resultado é que Boaz deu para ela como resposta que tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, a fama de Ruth se estendeu em toda a Belém. Toda a cidade sabia quem era Ruth. A Moabita que chegou e não foi em busca dos jovens, a Moabita que chegou e não se tornou leviana, a Moabita que chegou e mostrou-se humilde, a Moabita que chegou e mostrou trabalho, a Moabita que chegou e ficou cuidando da sogra, a Moabita que não foi desleal ao viúvo, nem pela viuvez, que estava livre para casar novamente. Então, toda a cidade já sabia das virtudes dessa Moabita. Sabendo que era um Moabita, todos sabiam que essa mulher era distinta, era diferenciada. E ele não deixou de reconhecer isso em público para ela. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Veja que recompensa bela para Ruth. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável. Ela excede o valor dos rubis, das mais finas joias, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. E a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Essa será elogiada, será louvada. Aqui nós aprendemos algo muito importante, né? E a introdução já nos diz: o livro de Ruth começa com fome e mortes. Porque o livro se abre com a descida da família de Moab, de Belém, né? Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Quando chega na terra de Moab, que começa a investir na nova vida, serão surpreendidos com a morte de Elimeleque. Seus filhos de imediato se casam com duas moabitas. Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. Mas, para surpresa, eles também irão a óbito sem deixar filhos, ficando apenas 3 viúvas. E quando a notícia chega que Deus abriu os céus, mandou chuva e fez a terra produzir o pão novamente em Belém, Noemi decide retornar. Provavelmente, quando descia as grandes caravanas comerciais, ela sendo mulher, não iria se arriscar fazer uma jornada longa a sós com uma jovem viúva. Então aproveitava-se esses momentos das caravanas comerciais, era tudo em processos lentos, com jumentos, ninguém usava cavalos nesse período ainda, principalmente naquela região da Palestina. Usava-se camelos, mas muito pouco, muito mais o jumento, porque a terra era de altos e baixos, muito íngreme, assim, de muitos vales e planaltos. Por exemplo, Moabe fica na região leste, no Planalto Oriental. Então eles descia para o Vale do Jordão, atravessava o Jordão e subia a montanha até chegar em Belém. Então se aproveitava essas caravanas comerciais para seguir juntos com os comerciantes. Era muito comum fazer esse tipo de trajeto. Principalmente uma anciã e uma jovem, né, que era uma situação de risco. E elas voltam. Então o livro começa com a descida da família de Belém para Moabe e termina o capítulo 1 com o retorno das viúvas de Moabe para Belém. Capítulo 2 se abre mostrando o trabalho de Ruth
fazendo a coleta das espigas no campo de Boaz e surpreendendo sua sogra, que ela colheu pela divina providência no campo de Boaz, que é um parente remidor, né? E Noemi sabe o que isso significa para a família, e o capítulo 3 nos leva a ela fazer o apelo por esse direito que está assegurado na lei e na tradição judaica. Então, o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. O casamento de Boaz e Ruth. O casamento já é uma festa muito bela que as escrituras sempre comemoram. O primeiro casamento que é registrado na Bíblia está em Gênesis capítulo 2, que é o de Adão com Eva, e ele é comemorado com um poema. Essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Aí o escritor do livro, Moisés, vai dizer: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á a sua mulher, e ambos tornar-se-ão uma só carne. Então já começa com uma celebração. Então no livro do Gênesis nós já temos o primeiro casamento ali, instituído por Deus. E o livro do Apocalipse termina com o casamento de Cristo e a sua noiva, do Cordeiro e a igreja. E termina com grandes celebrações, chamando para dar aleluia, aleluia, e é a hora das bodas do Cordeiro. A noiva se aprontou. Então, um momento de grande festividade. A eternidade se marca com um grande casamento. E o nascimento de Obed, a chegada do filho, que é a continuidade da família, o que se faz a continuidade da espécie humana, das gerações, são as descendências, são os filhos que dão essa continuidade. Então Deus preparou, deixa pai e mãe, une-se a mulher, se torna um só corpo para gerar filhos para que dê continuidade à descendência. E a gente vê isso, o livro de Ruth começa com a morte e termina com a vida. É muito belo, né? E principalmente porque aqui vai ser Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. A Bíblia diz que ele converte a maldição em bênção. Está escrito em Neemias capítulo 13, quando diz que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus e Deus transformou a maldição em bênção. Então, esse é o Deus que transforma qualquer tipo de tragédia em bênçãos, em alegria. Né? Está aqui, capítulo 13, versículo de número 2. Porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênçãos. Além de um redentor, né? Ele transformou a amargura, a dor, reverteu a tragédia em bênçãos. Além de um redentor humano, que é Obed, primeiro Boaz, depois Obed, né, que são redentores. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então, ainda aponta para Cristo, está na linhagem de Cristo, é a continuidade da família. Então, é muito importante isso aqui. O capítulo 1, ele começa com o compromisso de Boaz com Ruth. Quando se apresenta Boaz na Bíblia, apresenta ele como um parente de Elimeleque. Faz questão de associar logo o nome dele a Elimeleque, porque era formada a família patrilinear, né? Pátria, pai, linear, que é a linhagem do pai, tudo se contava pelo homem. Então, se ele tem um irmão, um primo, um parente próximo, um tio, aquele mais próximo que tivesse, que estava vivo, estava em condições de resgatar a viúva, tinha que fazer esse serviço. Então, o compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção, ou seja, Ruth esteve no lugar certo, o lugar da bênção. Quando ela foi até o campo
ela descobriu que era o lugar da bênção, porque ela foi para o campo de Boaz sem saber quem era Boaz e foi agraciada. Ela achou graça, ela foi consolada naquele local, ela foi alimentada naquele local, ela foi abastecida naquele local, voltou de mãos cheias para sua sogra e a surpreendeu quando disse que foi no campo de Boaz. De imediato, a sua sogra, que tinha experiências com Deus, louvou ao Deus do céu que não deixou de mostrar sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia, nem com os mortos, que é o seu esposo e seus filhos, nem para com os vivos. Ele é o Deus de sempre. E ela entendeu que foi a divina providência que estava agindo, né? A manifestação de Noemi, o louvor dela é muito importante nessa hora. Então, Ruth, ela vai ao lugar da bênção. E é interessante porque a colheita de cevada e do trigo havia terminado. E Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, conforme Ruth 2:23. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Tudo quanto me disseres farei. Não é quando, é quanto. Tudo quanto me disseres farei. E Ruth teve a oportunidade fora de casa. Teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma como se fosse autônoma e independente. É interessante porque o capítulo 3, versículo 10, Boaz disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Está aqui na leitura bíblica, né? Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Ou seja, ela não foi leviana, ela não apropriou-se da sua beleza, da sua liberdade para abusar, para extrapolar limites. Pelo contrário, ficou no lugar dela. E essa ideia de ficar debaixo da orientação da sogra, que era uma orientação divina, essa ideia de ficar na sujeição, na obediência, fez com que ela ficasse no lugar da bênção. Ficasse no lugar da bênção. E esse é um ponto muito interessante, porque ela não se afasta do lugar certo, né? Ela fica ali aguardando. Então, a obediência de Ruth foi muito importante. Ela não buscou a falsa liberdade, e como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista, né? A falsa liberdade, a mulher fora do lar, a mulher independente, a mulher que não depende do homem para nada. Na realidade, todos nós dependemos uns dos outros. Não há homem que não dependa de mulheres, não há mulheres que não dependam de homens, não há filhos que não dependam dos pais, não há pais que não dependam dos filhos, não há família que não dependa da família, não há amigos que não dependam dos outros. Vivemos num mundo de dependências. Não existem pessoas totalmente livres, totalmente autônomas, totalmente neutras em relação a tudo, que não depende de ninguém. Isso é uma falsa impressão que alguém pode ter de si mesmo, uma falsa concepção, pois não existe um lugar que a gente não esteja, que não dependa do apoio de alguém, de uma orientação, de uma palavra, de um conselho, de algum norte. A vida ela é feita de dependência, né? Nós, primeiro, não decidimos sair do ventre, alguém nos tirou. Primeiro, não aprendemos a andar sozinhos, alguém nos ensinou. Não aprendemos a falar sozinhos, alguém nos ensinou. Não aprendemos a comer sozinhos, alguém nos ensinou. Sempre dependemos. E quando morrermos, vamos depender que alguém leve o nosso corpo para a sepultura. Então, a importância de saber depender, deixar de se levar por doutrinas estranhas e levianas, que só promove a discórdia e a guerra e a desvalorização da família.
Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Sua sogra sempre pensando na nora. E a gente vê um amor altruístico verdadeiro, enquanto muitas famílias vivem de conflitos, nora e sogra, essas duas aqui se harmonizam cada vez mais. E a gente vê que os interesses de Noemi para Ruth sempre são os melhores. Sempre, as suas intenções são sempre perfeitas. Noemi nunca está pensando nela, está sempre pensando na sogra. Na nora, está sempre pensando na nora. Essa nora está sempre debaixo da orientação e o resultado. O conselho das mais sábias, das mais velhas, que é muito importante. Isso não significa dizer que ela estava se assenhorando da outra, porque as intenções de Noemi eram puras para com Ruth. Eram as melhores possíveis, sempre visando o bem-estar de Ruth, o seu futuro, e nunca a neutralização do seu presente ou impossibilitando o seu futuro. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Foi Deus que instituiu no Gênesis 2:18. Eclesiastes 4, de 9 a 12, nos mostra que a pessoa que está só, ela corre o risco de não se aquecer, enfraquecer, mas a pessoa que está unida a outra, ela tem que uma ajude, que o acolha, né? Então, em momentos de dores, momentos difíceis, e é muito importante. Seja venerado entre todos o matrimônio, Hebreus 13:4. Então, a bênção de Ruth estava chegando a ela, que permanecia no lugar certo, o lugar da obediência, o lugar da escuta, o lugar da humildade. Ela estava lá. Veja a intenção de Noemi, capítulo 3, versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu deva procurar um lar para você, para que você seja feliz? Veja, estava com ela, mas ela entendia que não estava completa a situação. Então ela tem essa preocupação para com Ruth. A iniciativa de Noemi, o plano de Noemi foi perfeito. Vamos lá. A iniciativa. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas, naturalmente nas colinas, porque esperava o final da tarde, quando o vento estava mais tranquilo, a umidade baixava e eles tinham que pegar no garfo e jogar para cima a palha para que aquele vento arrastasse suavemente a palha do trigo, recolhesse, fosse para a peneira, alguém recolhesse para levar, colocava lá para primeiro fazia a debulha passava com o animal em cima, quebrava tudo. E, e nesse local da colheita, lá na eira, o lugar de fazer todo esse trabalho de preparo, Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse de ser remida. Então diz o texto sagrado, capítulo 3, versículo 2. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Provavelmente, ela ouviu dentro da cidade, que era pequena, pequena Belém, passava de uma aldeia, que aquela noite seria uma noite de colheita, porque era promovida uma festa. E não somente ele ia fazer a sua na eira, ia fazer esse trabalho, e, e ele estará limpando cevada na eira. Mas todos os outros que fizeram era o período da colheita e todo mundo trabalhava, então juntos, e eles faziam uma festa de comemoração no final. Bebiam, dançavam ao redor de fogueiras e depois iam dormir. Muito comum isso. Da mesma forma, quem trabalhava com a tosquia, no final da tosquia se promoviam festas. A Bíblia registra isso. Sempre Israel estava comemorando
quando eles chegavam a algum ciclo, cumprir algum período, ou de colheita, ou de qualquer outro trabalho que faziam, das bênçãos de Deus, né, sobre o seu povo. Então ele diz que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Veja o plano dela é perfeito. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. E ela foi, vestiu a melhor roupa, tomou banho, se perfumou. Por quê? No momento que o silêncio dominasse o espaço que ele fosse dormir, Noemi preparou ela para fazer isso. Ela iria se aproximar. Ela não ficou conhecida porque ela estava com um manto, estava coberta. Ela estava bem vestida, mas tinha um manto cobrindo ela que não deu para ninguém saber que ela estava na eira. Porque foi assim que Noemi orientou. Mas o perfume estava lá para atrair, né? Também tem esse detalhe. O perfume fala no silêncio. É, e o texto sagrado diz que Noemi orientou de forma correta, disse assim: quando ele for dormir, 3 e 4, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ela já sabia da resposta de Boaz em relação ao que ele iria dizer que Ruth tinha que fazer e o que ele tinha que fazer. Porque isso era um costume, isto era uma tradição. Aqui não tem provocação erótica, sensual, como alguns sugerem, tem nada a ver. Tem a ver com um costume em que aquele homem que tem a sua capa, o seu cobertor de frio, que representa o cuidado que ele tem por si e por sua família, seus pés estão cobertos. No momento que ela descobriu os pés dele, que é o que faz ele se mover sobre a terra, e Deus diz: onde colocar a planta dos teus pés dominarás, era um sinal que a terra lhe pertencia, era colocando os pés sobre ela, sinal da conquista. De igual modo, vai fazer um ritual que vai tirar a sandália do homem para que ele não coloque mais os pés da terra, quando ele for passar para Boaz. Quando ela descobre os seus pés, e se coloca ali, se cobre debaixo dos pés, ela está pedindo para entrar na terra dele, está pedindo para fazer parte do cuidado dele, da proteção dele. Ela está fazendo um pedido de casamento de forma necessária, porque ela é dependente e a lei garante a ela esse direito. Então, está dentro da tradição. Ela fez a coisa certa, é um ato simbólico muito importante e ele vai entender. Então, era tão comum que Noemi lhe diz: faça assim e ele te dirá o que fazer. Ela já sabe qual a resposta nesse sentido, né? Porque esse era o comum. E Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. É interessante porque ele foi para perto do monte de cereais, onde estava lá, que eles debulharam e colheram, porque era o sinal que era dele quando amanhecesse o dia, e também sinal de proteção por conta de alguém que viesse roubar durante a noite. Era muito comum isso aqui também. Então, os historiadores, os comentaristas dizem que era uma maneira de proteger, passar a noite na eira ao lado do seu monte de trigo. Então ela faz. E ela vai até a eira, né? E conforme Noemi disse, sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse.
lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Capítulo 3, versículo 9, ela diz: Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. É interessante porque Boaz, quando teve o primeiro encontro com Ruth, no capítulo 2, ele disse para ela, literalmente, capítulo 2, versículo 12: O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa palavra asas, em hebraico, é a mesma palavra para a palavra que está aqui, capa. Asa e capa é a mesma palavra em hebraico. Estende a tua asa sobre mim, ou a tua capa. Sinal de proteção, sinal de cuidado. Ela queria isso da parte dele como um remidor. E quando ela diz isso, Boaz vai louvar a Deus. Né? Ele entende de fato a atitude dela, a nobreza da atitude. No livro do profeta Ezequiel 16:8, fala de uma alegoria do nascimento de Jerusalém. Quando o Senhor diz lá sobre Jerusalém que e ele vai falar sobre duas, a mãe e a filha, né? A menina que nasceu e foi desprezada pelo pai e pela mãe, e passando ele, viu ela desprezada e colheu ela, né? Para que ela não ficasse sem um cuidado devido, né? Ele colheu essa menina que estava ali sem pai, sem mãe, e aquele foi um momento importante porque ele mostra que ela estava desprezada e ele chegou e disse para ela que lançou sobre ela a sua capa. Passando te vi e estendi a capa, e era tempos de amores e casei-me contigo. Então é muito belo esse momento, porque isso fala do cuidado, do carinho, fala do amor de Deus. Da mesma forma, a gente vê no profeta Elias que Eliseu está trabalhando com as juntas de boi, e ele chega, joga a sua capa sobre ele e pergunta: Você entendeu o que eu fiz? Ou seja, você agora será meu discípulo, estará debaixo do meu cuidado, da minha orientação, da minha proteção. Era uma forma de representar isso. E foi assim que aconteceu também com Ruth. Ela está fazendo esse pedido para que ele lance a sua capa, o seu cuidado sobre ela. Estende a tua capa. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim, como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade e pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: Quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembrando-lhe a condição de remidor.
e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro mais chegado, mais próximo do que ele, de Noemi, de Elimeleque, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo, ou seja, cada coisa dentro do seu tempo, do seu limite. Nada de passar na frente, nada de adiantar, pedir a remissão, mas saber esperar a hora certa. E ele disse: se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Então ele fez a proposta perfeita e estava disposto a cuidar de Ruth se o outro não assumisse. É isso que ele nos mostra aqui. O cuidado de Boaz. A postura de Boaz é muito interessante. A nora de Noemi está fazendo a coisa certa, né? E ele está disposto a contribuir com o processo. Então, o casamento entre Boaz e Ruth. Havia um remidor mais próximo, como a gente pode ver ele aqui, olha. E o homem tirando a sandália, tá vendo? Olha. Então, concluindo o negócio. Ele avisou que tinha um parente mais próximo e ele foi esperar. Esse parente mais próximo não é citado o seu nome, é chamado de fulano na tradução. O fulano. O que mostra que essa história ela foi escrita muito tempo depois. E o nome desse parente ou foi ocultado intencionalmente ou ninguém sabia. Um dos dois. Ou foi ocultado intencionalmente ou ninguém sabia. Ou talvez esse seja o autor anônimo do livro, que não quis registrar o seu próprio nome. Mas são teorias. Vamos lá. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, e fez isso por orientação de Noemi, porque ela era moabita, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. A preferência do parente mais próximo, Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 3, versículo 18 de Ruth. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Todo homem que pensa em casar, ele precisa tomar uma posição, uma decisão, ter essa iniciativa. O caso de Ruth pedir Boaz em casamento aqui é um caso atípico, foi uma questão circunstancial, não era a regra. Isso aqui é exceção. As mulheres jamais pediriam um homem em casamento, mas como aqui havia um princípio, uma lei, e surgiu essa oportunidade atípica, aí se deu esse processo, mas não é regra. É sempre a ideia de o homem partir em busca da mulher. Nunca a mulher ir em busca e propor casamento para o homem. Essa é uma questão muito comum. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como o vaso mais simples. Resgate e lei do levirato. Tem duas questões aqui. O resgate e a lei do levirato. Primeiro, Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. No capítulo 4, versículo 1, fica muito claro
quando ele diz: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. E ele foi e se sentou. A porta da cidade era o local dos julgamentos, das situações, de resolver os problemas. A Bíblia diz que a multidão subia para Jerusalém para resolver. E antes de chegar na porta da cidade, o filho de Davi montou um local, um pit stop de atendimento e começou a fazer propostas e políticas que ele seria o próximo rei, Absalão. A Bíblia nos mostra que Ló em Sodoma já tinha uma posição na porta da cidade de Sodoma, junto com os homens, e era juiz. Então, muitos juízes julgavam na porta da cidade. Os grandes problemas, os grandes reis, quando queriam resolver, levavam o seu trono móvel para a porta da cidade, sentava e julgava ali. De sorte que isso é um símbolo para a volta de Cristo, para o tribunal de Cristo, e a ideia da porta da cidade, local do julgamento. E ele foi até a porta da cidade, e quando viu aquele homem, de imediato ele vai chamar 10 testemunhas. Por que 10? E ele foi e sentou, então Boaz chamou, versículo 2, 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. Porque os judeus formam um quórum, Q-U-O-R-U-M, quórum. Um quórum é um grupo de testemunhas favorável a alguma situação. Os judeus sabem que uma sinagoga só começa a funcionar se tiver 10 judeus, forma um quórum de 10 homens. Por que 10? Porque Deus atendeu, disse que atenderia para não destruir Sodoma e Gomorra se tivesse 10 justos. A oração de Abraão começou de 50 justos, foi descendo, parou em 10, número 10. Deus entregou 10 mandamentos, é o número da justiça, da vontade de Deus. Então os judeus entendem que esse é o padrão. Então 10 testemunhas para julgar uma causa era fundamental, dependendo da causa, que ela representava os 10 mandamentos, representava a justiça de Deus. Então pegou 10 homens. E ali havia duas questões em pauta, porque a lei regia a lei do resgate, né, do remidor, que é o Goel, né? E a lei do levir, que é o levirato, a lei do cunhado ou do parente mais próximo. Tem duas leis escritas na própria Torá que precisa ser cumprida. Então, quando se apresentou a primeira lei, a primeira exigência, que é do resgate, que você se beneficia comprando terras e aumentando o seu poder, esse parente se interessou. Quando disse que envolvia o casamento, que tinha que resgatar a viúva, aí ele abriu mão, porque ele já tinha herança, tinha filhos, tinha esposa e ele não queria ter problemas. Provavelmente ele já tinha algum problema pela frente para tomar essa decisão. E coube a divina providência Boaz ser o resgatador para gerar Obed. Então, o texto sagrado diz que ele diz assim, versículo 3: Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pois à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto, se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Ele estava disposto a cumprir a primeira lei. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido, do esposo falecido na herança dele. Quando falou de casamento, então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate. Não, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei
fazê-lo. Então, vai partir para o registro público, tópico 3. Tirando a sandália, todo o povo testemunhou. Esse é um momento muito interessante, porque quando Deus entregou a terra por herança, ele mandou colocar a planta dos pés sobre a terra. E quando você não quer herança, você tem que tirar os pés da terra. E simbolicamente se fazia isso no tribunal, tirando a sandália. E se cuspia no rosto dele, né? Tirava a sandália do pé direito e cuspia no rosto, conforme o livro de Deuteronômio. Então diz aqui, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona em somente um som, uma só voz. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, a Ruth, a Moabita, que entra na tua casa, como fez a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed, o casamento trouxe um bebê, o nascimento trouxe uma linhagem, o nascimento preparou o caminho para o Messias. Consumado o casamento, porque o casamento é isso, é se casar e se tornar uma só carne. E o capítulo 4 vai dizer, literalmente, que versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth, é o casamento, recebeu, e ela passou a ser a sua mulher. Faz parte da sua história agora. Ele teve relações com ela, então se tornou uma só carne. Veja que cumpriu-se. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, que é o ato mais sublime da intimidade conjugal. E o Senhor abençoou aquela unidade, aquela união, aquela uma só carne. E o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Que a vida, ela vem de Deus, concepção vem do Senhor, não é apenas vontade humana. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, vem o louvor para Deus, por conta desse milagre, desta criança que entra na história da redenção. Antes a amargura, Noemi, que entrou na cidade dizendo: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora ela está vendo o milagre de Deus, a providência, o resgate, o neto, o casamento da nora, tudo, uma coisa após outra. Começou vendo as espigas, o trigo, o pão torrado chegando, a notícia de um remidor, e agora o casamento, e agora o neto. A alegria, o livro termina com um capítulo de muita alegria. É como a finalização do Apocalipse, é um capítulo de alegria. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria, conforme Provérbios 17:6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem um novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles, conforme o Salmo 128:6, a herança do Senhor. Então, Boaz se torna um tipo de Cristo. Assim como Boaz chega como parente para resgatar as viúvas pobres
dependentes e carentes que não podem fazer nada por si a não ser pedir, a não ser clamar. Assim vem Jesus para socorrer os enfermos, os doentes espirituais, os moribundos, os miseráveis, os famintos que dependem do milagre do Senhor. Eles dependem da graça, da misericórdia. Então, Boaz chega com prata e ouro e compra toda a terra de volta. Então, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, Pedro vai dizer. Ele nos resgatou. Então, faz o serviço da redenção, do resgate. Nos compra para Deus. Ruth será redimida, assim como Jesus redimiu um povo e transformou na sua igreja, na sua noiva, na sua esposa. Ruth se torna a esposa de Boaz. E a igreja é a esposa de Cristo. Noemi, aqui fez toda a orientação e a condução, aquela que representa a palavra doce, a graciosidade, né? Ela representa a graça de Deus, porque ela é a condutora do processo, a que orienta o processo, aquela que orienta o processo. Então, é apenas tipos que apontam para a história da redenção, essa bela história. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. E aqui nós finalizamos mais uma lição. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, conforme Tito 2:11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Essa história inspiradora de Ruth é a história da redenção. E aqui finalizamos essa bela história e que Deus abençoe você, seu ministério, sua vida. Te aguardo para a sexta lição para introduzirmos o livro de Esther. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.